Fala, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. Nesta aula eu vou mostrar o modelo pronto de redação num tema baseado numa proposta já cobrada pela banca IDECAM. Para você que vai fazer concurso para a Polícia Penal do Ceará, que tem um ótimo salário, mas tem dúvidas com relação à parte da redação. A redação é uma matéria extremamente difícil para diversos candidatos. O intuito dessa aula é justamente simplificar essa parte para você. Eu vou mostrar como você deve construir a sua redação, desde a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para você entender como que deve ser feito esse passo a passo, como que você deve começar a sua redação e finalizar a sua redação. Também vou traduzir aqui para você alguns critérios de avaliação, segundo o edital da banca IDECAM, para você entender como que o corretor irá corrigir a sua prova, o que é que ele vai levar em consideração, o que é que você precisa apresentar, o que você também deve evitar na prova de redação, tá bom? Vou mostrar aqui na tela alguns temas de redações já cobrados pela banca IDECAM, para você entender um pouco sobre o padrão dessa prova. Aqui na própria prova do concurso, a banca ela vai trazer, provavelmente ela vai repetir uma tabelinha que aparece lá no edital da Polícia Penal do Ceará, que versa que a prova de redação será avaliada por aspectos macroestruturais, que tem a ver muito com a parte de conteúdo e apresentação da redação, e também de aspectos técnicos, né? Como a banca fez aqui em concursos mais antigos. Esse tema de redação aqui teve muito a ver com a questão atual da época, que foi uma prova aplicada em 2013, numa época que houve muitos protestos aqui no Brasil, por razões políticas, ali na época do governo da Dilma. Você que está aqui assistindo essa aula provavelmente deve lembrar dessa época, ou deve ter participado de algum protesto naquela ocasião. Então, a banca transformou isso como tema de redação. Eu não vou ler aqui os textos motivadores das provas de redação, porque senão essa aula ficaria muito longa. Mas eu vou deixar aqui, no final dessa aula, uma instrução de como que você pode baixar essas provas e ter acesso a esse modelo de redação, tá bom? E aqui falava manifestação sim, vandalismo não, o texto 2. A banca também gosta de trazer na prova de redação dados estatísticos, imagens ali para poder ilustrar e direcionar o candidato com relação à proposta. E aqui vem o enunciado dessa proposta de redação. Vivemos em um país democrático, portanto, reivindicações e protestos são garantidos pela Constituição. Porém, existem aqueles que preferem substituir o diálogo racional por vandalismo e violência. Então, a banca aqui no enunciado já vem indicando a proposta. Com base nos textos motivadores, produz um texto dissertativo argumentativo, que é o que acontece também no próprio edital aqui, que eu estou com ele aberto, da PPCE, em que a banca versou que o texto que será cobrado é um texto dissertativo. Porém, por via de regra, a banca ela costuma cobrar um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que o candidato ele precisa expressar uma opinião, defender um ponto de vista acerca da proposta que a banca irá lançar. Então, aqui ela especifica, no próprio enunciado, um texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que eu vou trazer aqui um modelo de redação, e é o tipo de texto que você precisa focar em aprender a como construir para poder aprovar na prova de redação desse concurso, certo? Em que seja apresentado o seu ponto de vista, que é a sua tese, a sua opinião, acerca das recentes manifestações ocorridas no nosso país, indicando ainda seu posicionamento numa situação real, enquanto agente responsável por manter a segurança da comunidade, mediando conflitos e respeitando os direitos fundamentais da redação. Olha que interessante, a banca aqui trouxe a proposta temática dentro de uma frase no enunciado, mas nem sempre a banca ela costuma trazer um tipo de proposta de redação que vai exigir tanta essa interpretação do candidato. Às vezes a banca ela pode trazer a proposta de redação colocada em uma frase, como aconteceu aqui. Todos esses concursos foram concursos para a Guarda Municipal. Aqui foi um tema de redação relacionado a questões de violência. O próprio texto motivador trouxe aqui uma questão do fim da violência, retirada aqui do site O Globo. Esse daqui, na verdade, foi um concurso para a prefeitura aqui, para a Guarda Municipal, esse para a prefeitura de Minas Gerais, aqui de Carangola. Texto 2, violência aumenta em cidades no interior do estado. Então, a banca ela costuma selecionar ou assuntos de atualidades que têm a ver com uma questão mais nacional, federativa, ou relacionada também a uma questão local, como foi esse tema de prova de redação. Texto 3, trouxe essa imagem, como eu mencionei, que é uma tendência da banca IDECAM. E aqui a banca, diferente da outra proposta, trouxe uma frase. Essa frase ela revela a temática da prova de redação. Violência urbana, o enfrentamento de um problema social. Então, o candidato ele precisava trazer uma redação de um texto dissertativo argumentativo,
Respondendo aí, versando sobre esse tema, atendendo esse tema sobre violência humana, o enfrentamento de um problema social. Você poderia até, né, um candidato que elaborasse essa redação poderia trazer ali como enfrentar um problema social relacionado à violência humana, trazer ali uma opinião, um posicionamento, claro, uma defesa de uma tese. Por isso que a redação argumentativa é uma redação que você precisa entender a estrutura para poder conseguir elaborar um bom texto no dia do concurso. O tema que eu vou trazer, o modelo de redação, ele foi baseado aqui, eu não vou ler os textos motivadores, mas vou passar aqui por essas informações, que a banca trouxe dados aqui para mostrar sobre essa questão que tem a ver com relação temática. Olha como a banca vem mudando ao longo dos anos a forma de elaborar a proposta, mas existe aqui alguns pontos em comuns. O primeiro é que nessa proposta aqui para a Guarda Municipal de São Caetano em São Paulo, a banca trouxe a temática logo de cara. E eu redigi uma redação sobre esse tema justamente porque tem a relação com o cargo, né, da Polícia Penal do Ceará. As consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro. Apareceu logo a temática. Depois a banca ela optou aqui num texto que ele traz dados estatísticos para poder trazer ali um panorama de como que os presos eles estão, qual que é a realidade que os presos encontram aí dentro desse sistema carcerário. A maioria indicou que um espaço é considerado pequeno, numa temperatura inadequada, desprovidos de luz natural. Aqui também falou sobre a questão da forma como eles são tratados, e tem muita relação com essa questão dos direitos humanos, a forma como eles são tratados pelos policiais, pessoas que inclusive vão assumir um cargo aí e lidar com essas situações no dia a dia. Por isso que a banca ela gosta de optar aí também na prova discursiva, temáticas que têm relação aí para entender como que o próprio candidato enxerga o sistema carcerário, se ele tem uma opinião que condiz com valores, com questões relacionadas a direitos humanos. E essa proposta trouxe um pouco da realidade com relação à violência que os presos sofriam nos presídios, certo? E depois aqui o texto, tem um texto 3, aqui com dados estatísticos. 726 mil presos, o Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. Aqui um dado um pouco mais antigo do Infopem de 2016, mas para mostrar para vocês que a banca ela opta aí, na maioria dos casos, em trazer também uma imagem que vai exigir do candidato uma interpretação. A proposta foi essa, as consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro. Vou trazer aqui um pouco, como prometido, a tradução dessa tabela que foi apresentada, isso daqui eu extraí dentro do edital da Polícia Penal do Ceará, para mostrar para vocês o que é que a banca vai levar em consideração aqui na parte de atribuir nota. Como que o corretor ele irá corrigir a sua redação. Passando aqui por aspectos microestruturais que tem a ver com a parte da gramática, ou seja, a banca ela vai pontuar primeiro com relação a conteúdo, aqui numa parte macro, numa visão ampla da redação, e depois a banca ela vai, como a própria fórmula aqui versa, primeiro esse A, que é a nota de apresentação aqui de aspectos macroestruturais, que envolve a apresentação, legibilidade, ordenação de ideias, pertinência e conhecimento do tema, ela vai primeiro considerar essa nota que vale 20 e depois ela vai subtrair, a depender da quantidade de erros gramaticais que o candidato apresentou na redação, dividido pelo total de linhas escritas, ou seja, quanto mais linhas você escreve, menor será o desconto com relação à parte gramatical, e o peso será 3 para essas questões gramaticais. Na parte gramatical eu também não vou me estender, mas eu quero que você entenda que a quantidade de erros que você comete na sua redação vai ser subtraída da sua nota. Ou seja, é muito importante que você leve em consideração no seu ciclo de estudos, principalmente se você é um candidato ou uma candidata que tem dificuldade com a gramática, estude bastante língua portuguesa para poder reduzir a quantidade de erros que você comete na sua redação e não cometer tantos erros que podem prejudicar a sua nota. Com relação a aspectos macroestruturais, eu vou abordar aqui de forma mais aprofundada, mais adiante, acerca desse critério de apresentação, porque ele é um pouco amplo, certo? Mas legibilidade tem a ver com o candidato ele escrever uma redação que ela seja legível para o corretor. E essa habilidade ela vai ser pontuada. Só de o candidato ele fazer o mínimo, que é entregar uma redação legível, a banca já vai dar 4 pontos. Ou seja, se você quiser garantir 4 pontos de 20, é só escrever uma redação legível, com a letra que o corretor, que qualquer pessoa que estiver lendo consiga compreender. Depois, ordenação das ideias. E aí eu também vou mostrar dentro desse modelo de redação como você pode organizar as ideias, como que é esse passo a passo do texto narrativo argumentativo. E, por último, aqui valendo 6 pontos também, esses 2 últimos critérios,
pertinência e conhecimento do tema, ou seja, se o candidato ele apresenta informações pertinentes, se ele faz uso de repertório, ou seja, repertório é toda a informação que você vai apresentar que tem relação com o tema e que não está contida dentro dos textos motivadores. É você mostrar na redação que você tem conhecimento suficiente sobre o tema a ponto de citar outros textos, outras pesquisas, outros dados estatísticos, filmes, séries, livros que têm relação com o tema, e aí você demonstra que você tem conhecimento sobre o assunto. Essa questão também vai ser pontuada na prova de redação. Então, voltando aqui para o modelo, que é algo que a gente vai ver de forma mais aprofundada, eu tenho aqui esse mesmo modelo de redação da forma digitada e da forma escrita, para falar aqui um pouco sobre esse critério de apresentação. A apresentação tem a ver também com a parte visual da redação. E aí eu quero que você saia dessa aula ciente desses pontos, que erros que você deve evitar cometendo a sua prova. Primeiro, você precisa fazer parágrafos distanciando mais ou menos 3 centímetros da margem e manter eles alinhados, ou seja, deixar claro aqui, ó, dar um espaçamento no início dos parágrafos para que o corretor ele identifique, ó, aqui tem um espaçamento, uma introdução, aqui é um desenvolvimento, aqui é outro desenvolvimento, aqui uma conclusão. Já fica claro. Então, é bom você fazer esse check no dia de você elaborar a sua prova do concurso. E óbvio que você vai precisar praticar a redação. Não tem como ficar bom na redação sem que você treine em casa. Quando você treina, quando você se prepara, você aumenta as chances de conseguir ter êxito no dia da prova, certo? Você não deve ultrapassar as margens, nem a margem lateral direita, nem a margem lateral esquerda, que isso também tem relação com o critério de apresentação. Deve evitar rasuras e borrões. Caso você erre, você deve anular o erro com o traço e escrever a palavra ou o termo correto em seguida. Aqui não tem nenhum erro, é um modelo, mas tem gente que erra, por exemplo, essa palavra tanto e rabisca assim, ó, faz um risco, deixa nítido que a palavra foi descartada. Você não deve fazer isso, você deve fazer só um tracinho leve aqui por cima e escrever, por exemplo, o termo tanto logo em seguida. Essa é uma forma de você conseguir evitar a rasura e desconsiderar a palavra sem ser penalizado no dia do concurso, sem que o corretor te penalize. Apresentar sempre uma letra legível, isso também tem a ver com a apresentação, é um critério que está interligado, mas só de o candidato apresentar uma letra legível já vai pontuar em 4 pontos, né, o mínimo. Pode ser cursiva, perdão, deixa eu voltar aqui, pode ser cursiva, pode ser letra de forma, as duas são válidas, porém, se você optar pela letra de forma, diferencie muito bem as letras maiúsculas das letras minúsculas, aqui como esse critério que diz, diferenciar as letras minúsculas das maiúsculas, especialmente no caso do uso de letras de forma, para poder evitar perder pontos também na questão gramatical. Evitar exceder o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos, ou seja, a banca ela quer que você redija pelo menos 25 linhas até aqui, ou no máximo 30, não pode fazer nem menos nem mais. Indicar marca de translineação ou separação silábica com presença de hífen, que deve ser colocado na linha anterior à divisão da palavra, como nesse caso aqui, ó, colocar no lado aqui o hífen, para você indicar que você está, por exemplo, aqui a palavra carcerário. Não coube aqui, você coloca um tracinho aqui do lado, que é um hífen, para indicar que aqui há uma translineação. E eu recomendo também que você escreva a sua redação aqui, apesar de ter escrito com a letra azul, que você escreva com caneta preta, porque a caneta preta, na forma digitalizada, é uma caneta que ela vai conferir mais legibilidade, mas visualmente ela fica melhor. Também você precisa verificar que tem alguns editais que eles exigem que o candidato ele redija a redação com caneta preta, por exemplo, tá? Então eu sempre recomendo que você redija a sua prova de redação com caneta preta. Então bora aqui para o modelo de redação para que você possa entender. Bora voltar aqui à temática. As consequências, ó, tem gente que muitas vezes erra aqui na hora de escrever a redação, comete o desvio com relação à proposta temática. As consequências, quais são as consequências? Quais são os efeitos? O que é que acontece no Brasil ou com a população carcerária quando o sistema ele é precário? O primeiro passo para você poder ter êxito na prova de redação é entender muito bem a proposta temática, porque não adianta você somente saber escrever um bom texto se você
não entende a proposta, seu texto desvia do assunto. A leitura atenta à temática e à proposta é fundamental. A sua redação ela deve iniciar dessa forma. Esse modelo de redação e todos os meus modelos de redação que tenho dentro dos meus cursos, incluindo o meu curso completo de redação para a Polícia Penal do Ceará, que eu vou deixar aqui no link da descrição, eles possuem modelos de redação dissertativos, argumentativos, vai te ensinar também todo o passo a passo teórico de uma maneira mais aprofundada que esta aula, e eles também possuem divisão didática, indicando, por exemplo, que aqui a redação ela deve iniciar com a contextualização. A forma que eu escolhi iniciar essa contextualização da temática, ou seja, apresentar a temática com algumas palavras. Você pode apresentar essa temática trazendo algum repertório, que é o uso de filmes, séries, pesquisas, dados estatísticos, ou você pode simplesmente formular uma frase que apresente a temática, que é as consequências do sistema carcerário brasileiro. Aqui eu trouxe o repertório, mas você poderia trazer simplesmente uma frase, já estaria válido aqui, porque a sua redação ela deve começar indicando o tema. Primeiro passo, indicar o tema. Ah, professora, eu não sei como que eu devo começar a redação. Primeiro passo, você vai, nas primeiras linhas, apresentar o tema, apresentar a proposta, certo? Já ouviu falar de Lúcifer, que veio do inferno com moral, um dia no Carandiru? Não, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Nessa música, e aqui temos conectivos textuais. São palavras que eles vão conferir, também explico de forma aprofundada dentro do curso, uma progressão das ideias. Também vão conferir, vão fazer com que o texto ele tenha fluidez. Por exemplo, quando você traz uma informação, é importante que você traga conectivos textuais, que são, nesse caso aqui, são conjunções, mas existem outros tipos de conectores, que aí eles vão conectando, unindo as partes do texto para que as informações que você apresente sejam compreensíveis pelo examinador. Nessa música, o grupo Racionais MC compara os presídios com o inferno. E aqui trouxe a letra, citação, está entre aspas. Depois, sintetizo essa breve contextualização, compara um presídio com o inferno. E tem relação com a temática que fala sobre a precariedade do sistema carcerário. Depois de você apresentar o tema, você precisa apresentar a tese. Antes de você construir a sua redação e, obviamente, antes de elaborar esse modelo, eu defini uma opinião sobre o assunto. A sua opinião é o que você vai precisar defender ao longo da redação. O erro muito comum de candidatos que escrevem uma redação para um concurso que exige um texto dissertativo argumentativo, que é o caso da Banca Idecam, apresenta uma redação que ela não tem uma defesa de um ponto de vista claro. Então, primeiro ponto, você precisa apresentar a sua tese, a sua opinião, ela precisa estar presente na introdução, ou seja, já te dei mais um passo. Para quem não sabe como começar um texto, contextualize o tema, depois apresente a sua opinião. É obrigatório fazer isso. Depois você vai definir argumentos para poder defender a sua opinião. E você precisa apresentar esses argumentos também na introdução. Porque a introdução ela tem basicamente essa função. Contextualizar a temática, indicar qual que é o tema da redação. Depois, apresentar uma opinião, já que ela vai ser defendida ao longo da redação, você precisa indicar para o corretor logo de cara qual que é a sua opinião, qual que é o seu posicionamento e depois quais são os argumentos que você vai defender nos parágrafos de desenvolvimento. Essa daqui é a opinião. Tal cotejo não é exagero. Tendo em vista que há diversas consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro. Dentro da tese aqui, dentro da introdução, é importante que você traga também palavras-chave da temática, porque aqui você indica que você fez uma boa interpretação da proposta e você também garante que a sua redação vai estar dentro aqui desse critério que aborda pertinência e conhecimento sobre o tema, certo? Sua redação ela precisa sustentar o tema, sustentar a proposta temática do início ao fim. Então é importante que você, dentro da sua redação, traga ali, cite essas palavras-chave que têm a ver com a parte da proposta, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, trouxe aqui que essa realidade não é um exagero, levando-se em conta as consequências do sistema carcerário, tanto para o indivíduo que está preso, quanto para a sociedade. Então, essa é a opinião. Como a alta mortalidade de presos, e aí esse vai ser um argumento para poder falar que existe um problema latente que precisa ser resolvido no sistema carcerário. E outro argumento que foi selecionado nessa redação é o aumento da criminalidade pela falta de reinserção social dessa parcela da população. Então, para poder abordar sobre as consequências da precariedade e os próprios argumentos selecionados, eles também têm relação com as consequências. Quais são as consequências da precariedade do sistema carcerário brasileiro? Uma das consequências, um dos efeitos é a alta mortalidade
E o outro é a alta criminalidade por conta da falta de reinserção. Os próprios argumentos selecionados, eles já vão responder ali, já vão trazer um direcionamento que tem a ver com o tema. Os seus argumentos, eles precisam ter relação também com a proposta, para que a sua redação apresente ali um viés com relação à temática também dentro dos parágrafos de desenvolvimento, que é a hora que você vai defender o seu ponto de vista, vai defender a sua opinião. Primeiramente, aqui trouxe conectivo. É importante você ter conectivo no início das porções textuais para poder unir a introdução com o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2 e os desenvolvimentos com a conclusão. Você vai observar também aqui que dentro desse modelo, todos os parágrafos, a partir da introdução, eles possuem conectivos textuais. Depois eu trago aqui o que é a apresentação do argumento. Você precisa apresentar aqui na redação qual é o assunto que você vai abordar aqui dentro dessa porção do texto. Então, vale notar que o descaso com a alimentação e a superlotação de celas geram diversas consequências para a saúde dos presos. Retomo aqui, e isso não é repetir, é uma estratégia argumentativa. Eu trago um reforço aqui do argumento. Em outras palavras, eu indico aqui qual argumento que eu vou defender na redação. É esse passo que você deve seguir. E você vai observar que todas as redações dissertativas argumentativas que possuem nota máxima de candidatos que alcançam notas excelentes, assim como vários alunos meus também foram aprovados em concurso, eles seguiram basicamente essa estrutura, que é muito simples. Depois, você pode trazer aqui, após apresentar o argumento, exemplos, dados estatísticos, fatos históricos, trazer eventos recentes, trazer exemplos concretos, filmes, séries, citação de livros, citação de pesquisas, que é a parte que você vai mostrar conhecimento sobre o tema. E para mostrar conhecimento sobre o tema, você não deve extrair informações ali do texto motivador. Ficaria muito fácil. Porque a banca, o corretor, ele vai olhar e vai ver, poxa, o candidato, se ele só colocou aqui na redação informações que já estão presentes nos textos motivadores, e diga que ele não tem conhecimento suficiente sobre o tema. Porque se ele precisou somente se apropriar dessas informações, significa que ele não sabe tanto sobre o assunto. Então, na redação, você precisa apresentar informações que extrapolam os textos motivadores, justamente por isso. De acordo com o médico Drauzio Varela, devido à precariedade das celas, aqui trouxe uma figura de autoridade, há uma epidemia de várias doenças, como sarna e tuberculose, além de doenças associadas à má qualidade alimentar, como obesidade e diabetes. Exemplos aqui e dados, informações relevantes sobre o assunto. Depois você precisa finalizar o seu texto trazendo ali uma reflexão crítica, porque aqui você trouxe conectivo, aqui você apresentou o argumento, aqui você trouxe uma informação, um dado, que é algo que não foi necessariamente feito com suas próprias palavras, mas em um dado momento no desenvolvimento você precisa linkar o repertório que você utiliza com a defesa de um ponto de vista. É hora que o candidato ele precisa ser autoral. E essa questão ela é muito importante no texto argumentativo, porque fazendo isso você vai demonstrar que você é um candidato que sabe defender o seu ponto de vista, que você consegue defender apresentando ideias bem articuladas. Isso ocorre porque os detentos não são tratados de forma humanizada, ocasionando, assim, a alta mortalidade de pessoas privadas de liberdade. E aí também retomo o que foi apresentado na introdução. E é importante também porque toda a redação ela vai se conectando em termos de informações. Depois, aqui deve ser apresentada a defesa do argumento 2, que foi citado, o aumento da criminalidade por conta da falta de reinserção. Além disso, também é importante pensar na reinserção social de presos. Olha como foi feito isso de maneira enxuta. Durante a pena, o ideal seria que o preso passasse por um processo de reeducação. E aqui, novamente, a redação ela está seguindo por esse viés de uma defesa de um posicionamento, defendendo esse argumento. Isso, entretanto, não ocorre, gerando um alto índice de desemprego entre ex-detentos. Eu trouxe aqui uma informação que é crucial na redação, que o ideal seria que houvesse uma reeducação e que a falta dessa reeducação ocasiona um alto índice de desemprego. Porém, é muito importante que você traga ali um repertório, pode ser um dado estatístico, para poder validar essa informação. Porque somente afirmar que a falta de reinserção ocasiona no aumento do índice de desemprego, pareceria uma informação retirada da minha cabeça. E tudo que você apresentar na redação, você precisa de comprovação. Segundo a Agência Brasil, e aqui trouxe um dado
baseada aqui numa fonte de pesquisa, numa fonte de informação, Agência Brasil. O principal motivo desse fenômeno é o preconceito por parte de empresas na contratação desse grupo de pessoas. Aqui vai vir a reflexão crítica, a conclusão do parágrafo. Dessa maneira, a criminalidade volta a ser o único caminho, o que faz com que a reincidência penal no país seja muito alta e, por conseguinte, a sociedade é prejudicada pelo elevado número de delitos e infrações. Note aqui também que esse parágrafo de desenvolvimento tem muita relação com o que foi apresentado na introdução, certo? Falando aqui, inclusive, na defesa do argumento. Essas consequências, elas afetam tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, tudo que você apresenta na introdução vai sendo reforçado, vai sendo defendido ao longo dessas porções da redação. Por último, vem a conclusão. Na conclusão, você pode trazer uma proposta de intervenção simplificada ou trazer o resumo dos argumentos 1 e 2, que essa é uma das maneiras mais, eu diria, mais simples de poder trazer o encerramento da sua redação. Em suma, em síntese ou para finalizar, ou portanto, percebe-se que a precariedade do sistema carcerário brasileiro, aqui novamente, um reforço da temática, todo o tema, eu mostro para o corretor que durante toda a redação você vai apresentando ali a proposta, seu texto vai se mantendo dentro da proposta, tem como consequências a alta mortalidade de detentes e a grande porcentagem de reincidentes prisionais, o que aumenta a criminalidade do país. Trouxe aqui um resumo dos argumentos e também um resumo da tese, um resumo da opinião. E essa foi feita a conclusão de uma forma muito simples, muito direta. E esse modelo é um modelo que você deve seguir, independente da proposta de redação que a banca for cobrar. É muito provável que na prova da Polícia Penal do Ceará, a banca ela opte por temáticas que têm relação com o cargo e provavelmente uma temática que tem relação com o sistema carcerário. Mas todo o passo a passo da redação você deve seguir, igual eu mostrei aqui nessa aula, de maneira rigorosa. Então, se você chegou aqui até o final, como prometido, eu mencionei que eu iria indicar para você como que você pode ter acesso a essas propostas de redação já cobradas pela banca IDECAM e também acesso a esse modelo de redação digitado aqui em PDF. Eu deixei aqui embaixo no link da descrição alguns itens, alguns links úteis. O primeiro é o link de acesso ao meu curso completo de redação para a Polícia Penal do Ceará, que te dá direito à correção, e também você vai ter acesso a não só esse, mas vários outros modelos de redação. Também deixei aqui embaixo acesso ao meu canal de redação da NAT, que lá eu divulgo informações sobre concursos, avisos de aulas aqui no YouTube e materiais de aulas, como o material dessa aula. Você vai precisar entrar no canal de redação da NAT, que é um canal no WhatsApp, e lá você vai ter acesso ao link para baixar todos os materiais de aulas do YouTube, incluindo essa aula. Para você que ficou aqui comigo até o final, agradeço muito. Desejo para você ótimos estudos e até o próximo vídeo. E se inscreva nesse canal se você ainda não estiver inscrito e dê um like nesse vídeo se você chegou até o final e curtiu essa aula. Até mais!